Olá, família Bai, olá você que tem acompanhado os nossos cultos online. É muito bom estarmos de volta. Eu estive aí uns 15 dias ausentes, num período de férias pastorais, familiares, e já estamos de volta, então, com a expectativa de tudo que a gente tem para viver esse ano de 2021. Esse ano que com certeza também reserva para a gente muitos desafios, e o nosso coração em Deus espera em oração que sejam todos eles enfrentados, superados, vencidos para a glória de Deus. E um dos desafios já está aí na pauta da nossa conversa com a diretoria, que é o retorno das nossas atividades presenciais. Nessa semana, a Prefeitura de Curitiba sinalizou com bandeira amarela a nossa condição na cidade em relação ao índice de contaminação pela pandemia do Covid. Então, a bandeira amarela já nos dá um pouco mais de conforto e segurança para começarmos a pensar nesse processo de retomarmos os nossos cultos presenciais. Já fizemos uma reunião com a diretoria do CPA, vamos ter uma próxima reunião já na terça-feira agora. Eu quero, inclusive, já aproveitar esse momento e avisar você que é líder, que está acompanhando esse culto. Nessa terça-feira nós temos uma reunião que vai ser online, que vai ser provavelmente pelo Google Meet ou pelo Zoom, e nós vamos discutir esse assunto, as estratégias de retorno do nosso culto presencial. Então essa é uma expectativa, ore por isso, porque há um desejo de muitos irmãos, meu também, de muitos, de que a gente possa aos pouquinhos já começar a retomar a nossa vida de comunhão presencial, de reunião presencial para celebrar e adorar o Senhor. Mas enquanto isso, estamos juntos aqui, ainda que virtualmente, unidos de um só coração, com um só propósito de louvor, de adoração ao Senhor. Nós estamos de uma série, como você sabe, intitulada Em Favor de Dias Melhores. E o texto que nós separamos para refletirmos sobre esse tema é o texto de Efésios, capítulo 5, do verso de número 15 ao verso de número 20. E eu quero convidar então você para acompanhar essa leitura mais uma vez, e essa leitura que tem sido feita também pelos outros domingos, aqui de Efésios capítulo 5, do verso 15 em diante. A Bíblia diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero destacar na minha palavra hoje o verso de número 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que o apóstolo Paulo queria dizer com essa expressão? Os dias são maus. Qual é o sentido dela na Bíblia? E mais ainda, o mais importante é como nós atravessamos os dias maus. Como nós lidamos, enfrentamos os dias maus. Esse é o nosso assunto aqui hoje. E para que a gente possa responder essa pergunta, eu quero relembrar com você um pouco o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo escreve da prisão, muito provavelmente em Roma, se nós considerarmos o que está ali em Atos capítulo 28. Paulo está preso em Roma e ele então tem uma oportunidade de escrever 4 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e Filemão. E aqui esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é uma carta que não tem lamento. A de Filipenses também não, por isso eu mencionei Filipenses aqui, me equivoquei, troquei os nomes. Porque a carta de Filipenses, inclusive, é uma carta cheia de alegria. Mas tanto Efésios, Colossenses, como a carta de Filemão, são cartas que, embora sejam escritas da prisão, não manifestam um lamento, não manifestam um coração ressentido, apesar de Paulo estar preso, e preso porque ele é pregador do Evangelho, não porque ele cometeu um crime hediondo, ou fez um ato de maldade e perversidade violando a integridade de alguém, contra o bem de alguém. Ele é preso, está preso porque ele é pregador do Evangelho. E esse homem que é pregador do Evangelho, esse homem que se doa por o Evangelho de Jesus agora, escreve essa carta aos Efésios, e essa carta não tem um tom de lamento. Pelo contrário,
ele inicia essa carta bendizendo a Deus. No verso de número 3 do capítulo 1, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aqui já vai um primeiro aprendizado para a nossa reflexão. A gente precisa aprender a bendizer ao Senhor, bendizer a Deus Pai, bendizer ao Senhor pela salvação que Ele nos dá, pela graça da salvação em qualquer circunstância. Paulo está preso, mas ele escreve aos Filipenses e fala de alegria, ele está preso. E escreve aos Efésios e diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E esse é um aprendizado. A gente precisa aprender a bendizer a Deus pela graça da salvação em todo o tempo da nossa vida, qualquer que seja esse tempo. Eu creio que muitas vezes nós ficamos tão absorvidos com as coisas deste mundo, nós ficamos tão envolvidos com os desafios do nosso sustento, do cuidado com a nossa família, com o nosso trabalho, nos cuidados com a nossa integridade, e às vezes tão envolvidas em projetos humanos, dos sonhos do nosso coração, de coisas que são elaboradas como desejos pessoais do nosso coração, que a gente perde de vista que nós já fomos em Cristo abençoados de um modo rico e abundante nas regiões celestiais com bênçãos espirituais. Em outras palavras, nós já desfrutamos neste mundo que vivemos, neste mundo de dias maus, da certeza da salvação que o Evangelho nos traz por meio de Jesus Cristo. Nós atravessamos e vivemos esse mundo e essa terra com todas as lutas e com todos os desafios e com todo o risco de sofrimento e dor, mas nós atravessamos com esse coração que pulsa uma esperança, a esperança da vida eterna. Essa vida que é descrita nas Escrituras e que Paulo, de alguma forma, está louvando a Deus por ela, que é marcada por toda sorte de bênçãos, de uma vida plena e realizada na eternidade. Eu penso que às vezes nós estamos tão envolvidos com essa vida na terra, que a gente perde de vista, eu acho que a gente até desconsidera em alguma medida, ainda que inconsciente e involuntária, a gente até despreza o que está reservado na eternidade pela graça e misericórdia de Deus para todos nós. E aqui está esse primeiro aprendizado. Em qualquer tempo que seja, bendiga ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, porque nós em Cristo fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E é sobre essas bênçãos espirituais, desses privilégios, dessa experiência da graça da salvação que o apóstolo Paulo vai tratar aos Efésios nos 3 primeiros capítulos. Os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, ele fala dessa nossa posição, dessa nossa condição privilegiadíssima em Cristo Jesus. E a partir então do capítulo de número 4, ele vai falar do que a gente precisa fazer para de alguma forma manifestar essa graça salvadora na nossa vida, ao longo da nossa vida, na nossa caminhada. E o apóstolo Paulo então, ele fala do capítulo 1 ao 3 do que Deus fez por nós, de como Deus nos alcançou pela graça da salvação. E do capítulo 4 ao capítulo 6 ele vai dizer como é que a gente anda a partir disso, como é que a gente vive a partir da compreensão dessa graça da salvação que nos alcançou. E aí ele vai falar no capítulo de número 4 que a gente deve viver de modo digno dessa vocação, desse chamado. Isso significa viver de forma bondosa, significa viver de forma bem dispostas no convívio com as pessoas, sermos pacificadores, sermos agentes de reconciliação nos ambientes que nós frequentamos, sermos servos no meio da comunidade, no meio da igreja. Mais adiante aqui no capítulo 4, então ele vai falar de que a igreja precisa crescer edificada e de que a edificação da igreja de alguma forma requer o nosso envolvimento. Então viver de um modo digno é viver de um modo que serve, é viver de um modo bondoso, é viver de um modo em que nós nos constituímos como agentes de pacificação, de reconciliação nos lugares. Depois ele vai dizer no verso de número 17 que a gente não deve viver mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Capítulo 4, verso 17. Ou seja, em segundo lugar, ele vai dizer que a gente precisa viver, deixar de viver e deixar de pensar de forma pagã, de forma incrédula, como era antes.
e ele vai usar essa expressão como descrevendo um ato de tirar uma roupa e vestir uma outra nova. Ele diz que a gente tem que se despojar do velho homem, da vida distante de Deus, de um pensamento distante e indiferente à vontade de Deus, e nos revestirmos dia a dia desse compromisso de uma vida de louvor e honra e glória ao nome do Senhor, uma vida de acordo com a vontade dele. E aí ele então vai explicar no capítulo de número 5, verso 1, que isso significa ser imitador de Deus. E ele vai dizer então os versos 1 e 2 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício e aroma agradável a Deus. Então, em terceiro lugar, ele vai dizer, vivam em amor. Vivam como imitadores de Deus, vivam como filhos amados de Deus. E aí, no verso de número 8, ele vai usar a metáfora da luz e das trevas, e ele vai dizer, no verso de 8, vivam como filhos da luz. No capítulo, então, 4, na primeira recomendação, ele fala de sermos agentes de pacificação na comunidade da fé e servirmos. No capítulo, a partir do verso 17, então, até aí o início do capítulo 5, ele vai falar dessa vida ética. A gente agora, como filhos da luz, a gente agora, a partir da graça da salvação, a gente vive a partir de uma nova ética na sociedade. A maneira como a gente vive nesse mundo tem se dar a partir de uma nova ética, da ética cristã, da ética da vontade de Deus, da moral, como a tradução de uma compreensão do nosso contexto, daquilo que é a vontade de Deus para aquele momento. E aí entramos, então, finalmente, nos versos que nós lemos. E aí Paulo vai falar dessa vida que a gente precisa viver, que é uma vida com sabedoria. E por quê? Porque os dias são maus. Eu queria que você entendesse que a proposta dessa série tem nessa expressão o seu núcleo central. Por que em favor de dias melhores? Porque nós vivemos dias maus. E por causa dos dias maus, a gente precisa viver como filho da luz, viver de forma digna do Evangelho, viver não como vivem os gentios, mas viver como imitadores de Deus, como filhos amados. E aí, nesse texto que nós separamos pelo menos 5 conselhos. O primeiro dele, verso 15. Já que os dias são maus, nós devemos viver de forma cuidadosa, acurada. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Isso que nós falamos no primeiro domingo. Depois, no segundo domingo, nós falamos sobre não viver como insensato. E o insensato é aquele que vive ignorando a vontade de Deus para ele e para o mundo. E aí nós falamos no terceiro domingo, vivemos como sábios. E a sabedoria está na sua origem, nesse temor, nessa reverência, nessa disposição do nosso coração de adorar o Senhor. E aí no quarto domingo, Sérgio Caneco, domingo passado, falou sobre aproveitar as oportunidades, termos olhos bem abertos e atentos às oportunidades. Tudo isso porque os dias são maus. Depois nós vamos falar no próximo domingo sobre o que significa compreender a vontade do Senhor e vamos terminar falando sobre essa vida cheia do Espírito Santo. Eu volto então à questão. O que são os dias maus? Os dias maus são os dias que nós vivemos desde a queda. Desde a queda. Gênesis capítulo 3. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, todos os dias passaram a ser potencialmente dias maus. No capítulo 3 de Gênesis, que descreve as consequências imediatas no juízo de Deus, ali falando da maldição do pecado que é lançada sobre a terra, ou sobre a qual a terra se submete por causa do pecado, as palavras que descrevem esse novo quadro a partir da queda, Gênesis capítulo 3, é sofrimento, é maldição, é dor, é trabalho penoso, é disputa entre homem e mulher por dominação e poder. E a partir de Gênesis capítulo 3, o que você tem é uma descrição de sucessão de fatos, de histórias, de acontecimentos que vão dando contornos vivos e concretos a esta expressão dias maus. Então entenda, às vezes nós falamos assim, eu tive um dia ruim hoje.
E às vezes nós falamos, eu tive um dia hoje muito bom, o meu dia foi muito feliz. Mas veja, o fato de eu ter tido um dia feliz não significa que não foi um dia mau para este mundo ou para alguém. Talvez tenha sido um dia feliz para mim, mas foi um dia certamente infeliz e um dia mau, talvez para o meu vizinho. Talvez para alguém que mora do outro lado da cidade. Talvez para alguém que mora em um outro estado, talvez para alguém que mora no outro lado do planeta. Mas o fato é que, mesmo que eu não sinta um determinado dia como um dia mau para mim, certamente ele é um dia mau para alguém. Porque não há dias bons para todo mundo. Porque os dias que nós vivemos, ou a existência que experimentamos na terra, neste intervalo de tempo entre a queda, Gênesis capítulo 3, e aquilo que Apocalipse descreve, que é a volta do Senhor, e então os novos céus e a nova terra, esse tempo da história, ele é descrito nos evangelhos, na palavra, especialmente no Novo Testamento, como dias maus, os dias difíceis, dias de sofrimento, dia de dor, dia de luto, dia de violência, dia de traição, dia de egoísmo, dias de doença, dia de desgraça. Em algum momento, em algum lugar, esse dia mau está se materializando de forma muito concreta, se não na nossa vida, num determinado momento, na vida de outra pessoa. Porque nós vivemos nesse mundo quebrado. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo é: vamos aproveitar a oportunidade que os dias maus nos trazem, vamos remir o tempo numa versão anterior. E o Sérgio falou isso domingo passado. Existem um conjunto de palavras gregas para falar da experiência do tempo no Novo Testamento, especialmente na Bíblia como um todo. E as três mais conhecidas é aion, que fala de um tempo grande, longo, e que muitas vezes descreve a eternidade. Tem também a palavra cronos, da onde vem cronologia, que descreve um dia específico, um dia quantitativo, um dia de sequência linear. Então, o cronos é aquele dia que você conta. E existe kairos, que é um tempo, não necessariamente um dia específico, mas uma ocasião, e que pode ser uma ocasião tanto de crise, como uma ocasião de oportunidade. E é com essa perspectiva de kairos, de tempo oportuno, que Paulo diz, olha, os dias são maus, e como a gente então enfrenta esses dias maus, ele diz, a gente olha para eles e enxerga neles oportunidades. Oportunidades. Remir o tempo é resgatar a oportunidade de dar uma resposta aos dias maus. Talvez a expressão dias maus leve muita gente a pensar que o anúncio de um dia mau é um anúncio para que a gente corra, se esconda e fuja e faça alguma coisa para se proteger e evitar ser atingido pelo dia mau. E é claro, não falo da pandemia, penso que é correto todos os cuidados que nós estamos tomando para preservar a nossa integridade. E não há nenhum conflito quanto a isso e aquilo que nós estamos falando aqui. Todo mal específico que é anunciado como uma ameaça e que pode ter da nossa parte como resposta uma atitude preventiva de cautela, ela revela bom senso. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Biblicamente, a resposta aos dias maus, a resposta é essa que o apóstolo Paulo nos chama a dar, é sermos bons. É olharmos para a experiência desses dias que nós vivemos e darmos como resposta aos dias maus, não a nossa fuga, não a nossa omissão, não os nossos olhos fechados, mas a nossa reação intencional. Daí o verso 15, tenham cuidado, sejam atentos, acurados, sejam intencionais na sua maneira de viver. Paulo está nos convidando como filhos da luz, como imitadores de Deus, como filhos de Deus, como alguém que tem consciência de que foi alcançado pela graça da salvação e de que foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, a olhar para este mundo, para este momento da história, desses dias que nós vivemos, de mal potencialmente presente a todo instante, a toda hora, e darmos como resposta não a nossa fuga, não a nossa omissão, não o nosso silêncio, mas a nossa ação bondosa,
como uma forma de redimir o tempo, de resgatar o tempo, de aproveitar o kairos, a ocasião, para manifestarmos no mundo a graça de Deus. Eu não sei se você está entendendo exatamente, mas eu queria fechar esta minha palavra, e eu já estou concluindo ela, com um outro texto que vai deixar muito claro o que Paulo de fato quer dizer. E eu quero usar as palavras do Senhor Jesus. As palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 25, neste trecho do Evangelho de Mateus, que registra aí a fala de Jesus sobre os últimos dias. E em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, nós encontramos a descrição do que normalmente está intitulado nas nossas Bíblias como o julgamento das nações. E ali, nos versos 31, então, a partir de Mateus 25, capítulo 25, nós lemos assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E é interessante porque o apóstolo Paulo fala aos Efésios que Deus nos abençoou e que Ele nos predestinou desde a fundação, desde o início da criação do mundo. E aqui Jesus diz isso, que esse reino, essa herança do reino foi preparada desde a criação do mundo. Verso de número então 35, ele continua: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estive necessitado de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram e me consolaram lá. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos ou menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O que é remir o tempo, porque os dias são maus? O que é, na versão NVI, aproveitar a oportunidade, porquanto ou porque os dias são maus? É sermos bondosos. É levarmos e repartirmos a graça em um mundo que vive sob desgraça. Não é fugir e nem tentar se preservar e se poupar, não enxergando os dias maus ou como os dias são maus para muitas outras pessoas, ainda que talvez em algum momento a gente não sinta que seja para nós. Mas pelo contrário, é ter os olhos abertos e o coração sensível para enxergar o nu, o faminto, o sedento, o carente, o injustiçado, o fragilizado, o que foi vitimado pelas circunstâncias dos dias maus, e nos apresentarmos ao lado dele com os recursos que tivermos, com os meios que tivermos, para estender a ele a nossa solidariedade, a nossa palavra amiga, o nosso gesto de compaixão e de graça e de amor. É ser bondoso, ainda que a gente viva em dias de maldade, de maldosos. 2021 não foi o ano dos dias maus por causa da pandemia. Foi um ano de dias maus porque 2019, 2018 e desde Gênesis capítulo 3 nós já vivemos à sombra da possibilidade do mal nos alcançar,
ou a nós, em algum momento da nossa história, de forma às vezes velada, sutil, ou trágica, dramática, ou se não a nós, aos que convivem conosco na nossa casa, ou se não aos que convivem conosco na nossa casa, talvez os que convivem na casa do vizinho. E uma vez que a gente compreende, essa é a mensagem de Paulo aos Efésios, o como nós já fomos alcançados pela graça. A gente já não vive mais em função deste mundo, nem das coisas deste mundo. A gente já vive com essa perspectiva íntima, interior, de que fomos alcançados pela graça e de que a nossa destinação é eterna e que essa destinação eterna, essa eternidade, já há abundância, porque nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não há nada que nos faltará. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse para cada um que entregou a sua vida a Jesus Cristo, reconheceu como Senhor e Salvador, e essa palavra de ânimo e esperança dizendo que vai dar tudo certo no final. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Mas enquanto a gente não entra nessa experiência da eternidade, como é que a gente vive nesses dias maus? Paulo diz, a gente vive compartilhando bondade. A gente vive nas palavras de Jesus, enxergando onde a gente pode ser útil, onde a gente pode ser bondoso. Talvez no ambiente de conflito a gente pode ser agente de reconciliação. No ambiente em que as carências materiais são grandes, talvez a gente possa compartilhar informação, instrução, conhecimento, treinamento, recursos, um pouco do nosso pão. Onde há enfermidade, a gente pode levar a nossa esperança em Cristo, a gente pode levar a medicina, a vacina, a palavra de fé e de esperança de que também o milagre pode acontecer como intervenção divina e mudar aquele quadro. A gente leva para o ignorante a luz do Evangelho, a luz da instrução. Enfim, a gente vive nesses dias maus sendo, como filhos de Deus, filhos da luz, promotores da luz, promotores do bem, promotores do socorro, promotores da solidariedade, promotores, enfim, da bondade. Nós vivemos dias maus, não apenas por causa da pandemia. A pandemia nos lembrou que os dias são maus, porque às vezes a gente fica tão absorvido com esse mundo e com as nossas coisas, e a gente se desliga das necessidades das outras pessoas, da dor dos outros, que a gente até esquece que a gente vive em um mundo de dias maus. Aí vem uma pandemia, ou vem um tsunami, não é? E de repente a gente se abala, e de novo cai a consciência, se desperta, né? Cai a ficha de que a gente vive nesse mundo dias maus. Embora possamos ter algum dia cronos bom, algum dia cronos feliz, algum dia cronos, né? Alguns momentos da nossa história em que a gente celebrou algo bom. Mas a possibilidade do mal está sempre presente. Por que a gente faz seguro de carro? Porque existe a possibilidade desse carro ser furtado. Por que a gente faz seguro de vida? Porque existe a possibilidade da gente ser tragicamente tirado dessa existência. Por que a gente faz, ou compra um carro e tem, deixa eu dar um outro exemplo, talvez até simplório, tem um pneu reserva, porque existe a possibilidade do pneu furar. E para que a gente não fique impedido de se locomover, a gente substitui o pneu furado, o pneu danificado por um pneu reserva. Por que a gente faz isso na vida, seguros, e toma medidas preventivas, e põe máscara? Porque a gente vive dias maus. E o que a gente faz, então, nesses dias? Não é desligar na TV para não ver as notícias ruins. Não é ignorar o que está acontecendo à nossa volta. Mas é reconhecer de que nós temos tanto já da graça de Deus, do amor, da misericórdia, a certeza da salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, a alegria da vida eterna em Cristo Jesus. Que agora a gente pode olhar para essas demandas deste mundo e se colocar como filhos da luz, filhos de Deus, que compartilham a mesma graça com a qual foram alcançados, a mesma esperança que nos faz fortes para enfrentar os tempos difíceis da vida, a mesma fé que nos sustenta quando tudo à nossa volta está desmoronando, a mesma paz que nos faz serenos quando há uma tempestade anunciada se aproximando. Quero convidar você a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades, a ser um agente do bem e um agente da bondade de Deus nesse mundo de dias maus. Que Ele nos ajude e que Ele nos dê sabedoria para isso. Vamos orar nesse sentido? Eu convido você, se você puder, nesse momento, fechar os seus olhos junto comigo e orarmos ao Senhor nesse sentido.
Pai, obrigado pela graça da salvação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e que nos resgatou pela graça. Pela graça nos salvou. E agora, ó Deus, conscientes e fortalecidos no nosso ânimo, por essa consciência de que já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais na eternidade. Nós queremos pedir ao Senhor que, enquanto estivermos aqui, atravessando esse mundo, essa história de dias maus, que o Senhor se manifeste através da nossa vida, repartindo, ó Deus, o que temos, e que temos da parte do Senhor mesmo, com aqueles que precisam. Compartilhando a palavra, compartilhando recursos, compartilhando tempo, compartilhando meios, conhecimento, influência, para que onde estivermos e por onde passarmos, possamos agir com bondade e manifestar a graça salvadora do Senhor. É o que nós pedimos, pela presença do Teu Espírito Santo em nós e pela certeza da palavra que nós lemos e que nos guia e nos instrui nesses tempos que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Próximo domingo, se Deus permitir, a gente volta para falar sobre compreender e discernir a vontade de Deus nesses dias maus. Te vejo lá, se Deus quiser.